E aí, pessoas, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Professor Thiago Ferreira, professor de Biologia, e seja muito bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar toda segunda-feira uma videoaula nova. E na aula de hoje, organelas celulares, retículo endoplasmático. Então, bora para a aula! Bom, galera, então nessa videoaula nós vamos trabalhar sobre uma importante organela, tá? É uma organela membranosa, é uma organela que eu só vou encontrar em célula eucariótica. Então, se você tem alguma dúvida, né, o que tem numa célula procariótica, célula eucariótica, vai aparecer aqui um cardzinho sobre diferenças de célula procariótica e célula eucariótica, tá bom? Então, nessa aula, o foco é você entender a importância do retículo endoplasmático para o funcionamento da célula. É uma organela extremamente interessante, porque ela pode se apresentar sobre duas formas, e aí, dependendo disso, vai alterar a sua função. De um modo geral, normalmente a gente atribui o retículo endoplasmático como sendo uma rede de tubos e bolsas achatadas que são interligados. Então, são vários tubos que vão se interligando a partir do núcleo. Então ele é como se fosse um prolongamento do núcleo, e aí eles vão formando canais, vão formando tubos, por onde vão circular substâncias. E as substâncias que acabam circulando ali dentro, elas não são o mesmo contato com o citoplasma em si, ele acaba ficando até um pouquinho isolado. Então a função geral do retículo endoplasmático é atuar no transporte de substâncias. Então essa é a primeira atenção que você tem que ter em relação ao retículo endoplasmático. Nós encontramos dois tipos de retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso, que pode também ser chamado de retículo endoplasmático granuloso, e o retículo endoplasmático liso, que pode ser chamado de retículo endoplasmático agranular ou granuloso. Essa diferença ela está relacionada à presença da organela, da estrutura celular chamada ribossomos. Então, quando eu tenho ribossomos aderidos à estrutura, à membrana do retículo endoplasmático, eu chamo ele de rugoso. Quando eu não tenho ribossomos aderidos, eu chamo ele de retículo endoplasmático liso. A superfície é lisa, porque não tem esses ribossomos. E a presença do ribossomo vai ditar o tipo de função que ele vai acabar desempenhando. Acompanha comigo essa figurinha aqui, tá? Então, olha só, aqui eu tenho um núcleo, tá aqui dentro a membrana nuclear, a carioteca, com seus poros de comunicação. E aí eu tenho aqui, né, eu fiz até um pouquinho afastado para você tentar entender mais ou menos o que acontece. Então aqui são as bolsas achatadas e os tubos que formam o retículo endoplasmático. Então, daqui do núcleo até essa porção, tudo isso é retículo endoplasmático. Aonde tem os pontinhos verdes, eu vou destacar que é o retículo endoplasmático rugoso. Então tá aqui, ó. Então, essa parte onde eu tenho os pontinhos verdes é o retículo endoplasmático rugoso. E essa porção onde eu só tenho, né, os canais com essas dilatações amareladinhas é o retículo endoplasmático liso. Muitos exercícios de vestibulares, eles gostam de fazer colocar uma figura lá como referência, um anexozinho, e você vai ter que reconhecer algo naquela figura. Então o retículo endoplasmático, ele sempre vai ser a parte daquela estrutura celular que está mais próxima do núcleo. Então fica fácil de localizar. Então vai ter o núcleo, o retículo endoplasmático, e aí na sequência desse ladinho aqui teria o complexo golgiense, que normalmente fazem-se uma associação muito grande entre os dois nos exercícios de vestibulares, tem que ficar esperto, tá bom? Então, ó, percebam os ribossomos. Qual é a função básica de um ribossomo? Síntese de proteínas. Essa é a função de um ribossomo. Se ele está aderido à estrutura do retículo endoplasmático, qual vai ser a função dele? Síntese de proteínas. Agora, eu tenho que ficar esperto que a gente começa a entrar aqui na área mais específica quanto aos dois tipos de retículo. Então, já coloquei aqui, ó. Produz o quê? Produz proteínas. Mas eu preciso diferenciar
dos ribossomos que estão livres no citoplasma. Então eu vou encontrar ribossomos livres, como eu vou encontrar ribossomos aderidos à estrutura. As proteínas que são produzidas pelos ribossomos que estão aderidos ao retículo endoplasmático vão ser aquelas que serão exportadas da célula. Na grande maioria das proteínas produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, essas proteínas serão encaminhadas para fora da célula, beleza? Agora, existem outras proteínas que são produzidas e vão ser colocadas, que vão ser utilizadas ali em outro contexto dentro, né, da célula? Tem outras proteínas. Uma delas são as enzimas, que são proteínas que vão fazer parte dos lisossomos. Então, numa aula mais para frente, nós vamos falar só sobre os lisossomos, que apresentam enzimas hidrolíticas, né, enzimas digestivas. Existe uma grande variedade de enzimas ali dentro que foram produzidas justamente por ribossomos que estavam no retículo endoplasmático rugoso, tá? E também proteínas de membrana. Então, aquelas proteínas que fazem parte da membrana plasmática da célula, né, aquelas proteínas que são canais, proteínas que são transportadoras, aquelas periféricas, essas proteínas, todas elas são produzidas aqui no retículo endoplasmático rugoso. Então, vamos lá. Proteínas que serão exportadas da célula, serão mandadas para o meio externo da célula. Proteínas que são encontradas dentro dos lisossomos, então são enzimas, e as proteínas que fazem parte da membrana plasmática. São os 3 tipos de proteínas produzidas pelo HER, né, pelo retículo endoplasmático rugoso. Alguns autores gostam também de destacar uma outra função atribuída ao retículo endoplasmático rugoso, que é agir no metabolismo de carboidratos. Em que sentido? Preparando um possível carboidrato, né, com sinalizações. Então não vai produzir o carboidrato, ele não vai ter uma função ligada à metabólica do carboidrato. Não, ele vai simplesmente agir na sinalização, colocar marcadores, né, para ele atuar num local específico. Nem todo autor comenta sobre essa função, caso apareça, saiba que também tem uma relaçãozinha aqui. E o retículo endoplasmático liso, que não tem ribossomos aderidos à sua estrutura, vai mudar completamente o contexto das suas funções. Ele vai ter uma íntima relação com lipídios. Então aqui em cima, ó, ele tem uma relação com carboidrato e tem uma relação com proteínas. Aqui no liso, ele vai ter uma associação com alguns grupos de lipídios. Então o retículo endoplasmático liso, ele vai fazer parte, olha só, ele vai fazer parte da produção de ácidos graxos, que é um componente essencial para você ter a estrutura do lipídio. Ele vai agir na produção dos fosfolipídios, que são aqueles lipídios especiais que fazem parte da membrana plasmática, certo? E também das membranas que envolvem as organelas membranosas, tá? E por último também os hormônios esteroides, estrógeno, testosterona, progesterona, tá? Então ele vai agir em cima desses local. Aonde eu tiver, né, uma concentração de manipulação de lipídios dentro do organismo, eu vou ter uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. Já adianto para vocês, dentro do nosso organismo, local onde você vai encontrar uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso bem desenvolvido é o fígado, nas células chamadas de hepatócitos, tá? Tem muito retículo endoplasmático liso ali dentro. Quais outras funções que estão também atribuídas ao retículo endoplasmático? Nós temos a desintoxicação. Então é muito comum substâncias que são classificadas pelo nosso organismo como tóxicas serem encaminhadas para o fígado e lá elas serem inativadas, elas serem degradadas para que o organismo possa ter uma maior facilidade na sua eliminação, tá? Então vamos lá, exemplos de substâncias tóxicas. O álcool, assim que ele entra em contato com o nosso organismo, que ele é absorvido, cai na corrente sanguínea, ele é encaminhado para o fígado. O fígado vai tentar processar, degradar esse álcool. Vários tipos de medicamentos, como sedativos, analgésicos, tá? Eles também são encaminhados para
o retículo endoplasmático liso, que está lá dentro, né, em maior concentração nas células do fígado. E por último, agora já concentrado as células musculares, vai ter um papel fundamental no processo de contração muscular. Ele vai desempenhar uma função de armazenamento do quê? De íons cálcio. A presença de íons cálcio lá no retículo endoplasmático liso, dentro das células musculares, é extremamente importante para que possa ocorrer, né, a dinâmica da contração muscular. É a entrada e a saída de cálcio no retículo endoplasmático liso para o citoplasma e o retorno que vai proporcionar, né, a capacidade de contração e relaxamento. Então, nas fibras musculares, eu também vou encontrar uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso. Beleza, meus queridos? Então, na hora que você for montar o seu esquema, seu mapa conceitual, destaque muito bem a função dos dois. E aí, se você fosse falar, professor, em relação ao transporte de substâncias, que é a função geral do retículo, quem vai ter uma maior afinidade ao transporte? O retículo endoplasmático liso. Ele que tem uma melhor formação desses tubos, né, desses canais entre essas estruturas para proporcionar essa movimentação. Bom, nossa aula era simplesinha mesmo. Então, logo na sequência, você vai encontrar uma aula sobre complexo golgiense, que ela vai ser muito importante para você casar aqui nessa situação. Mas antes disso, aguarda um pouquinho. Viu como é simples o retículo endoplasmático rugoso? Retículo endoplasmático liso? Bom, essa aulinha foi para te ajudar a resolver problemáticas ligadas à citologia. Então eu te convido a conhecer já outras aulas que tem dentro aí do nosso canal. Se você não é inscrito, que você se inscreva, que você aperte o sininho das notificações para você estar sempre recebendo aí material toda segunda-feira. Vamos aproveitar essa reta final aí próximo, né, do nosso Enem e de alguns vestibulares para tirar suas dúvidas. Coloque aqui nos comentários uma sugestão de aula para eu poder estar preparando para você. De coração, eu agradeço muito a sua presença. Se você chegou até aqui, é porque te atendeu. E se você puder compartilhar esse material com outros alunos, vai ajudar muito o prof no desenvolvimento do canal. Se você quiser me seguir nas redes sociais, eu tenho aqui meus endereços do Instagram, do Facebook, aonde a gente pode ter um contato mais próximo, trocar uma ideia, eu coloco resumos, coloco dicas, e aí a gente vai, né, interagindo melhor. Beleza? Tranquilos? Então, ó, bons estudos e fui!